Você já assistiu um filme ou leu um livro que você chegou a um ponto que falou: meu Deus do céu, o que é isso que eu estou lendo? Bom, pra mim, eu tive essa experiência com Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Um livro que acabou ficando bem famoso no último ano pelo peso da sua narrativa e pela quantidade de temas sensíveis que ele aborda. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra vocês já se inscreverem, irem deixando o like e ativarem as notificações, porque isso ajuda muito o Luturinhas. O livro conta a história de 4 amigos em Nova York que se conhecem na faculdade e que vão vivendo a vida deles, amadurecendo e crescendo e tomando cada um rumo, mas especialmente o livro foca em um dos amigos, que é o Jude, e que é um advogado super talentoso de muito sucesso, mas que a gente percebe que é muito silencioso e que carrega muito mistério dentro dele. Conforme o livro vai passando, ele vai te contando o que aconteceu na vida do Jude de maneira bem seca, então ele vai alternando um acontecimento normal para um evento traumático que o Jude passou, como se fosse realmente um flashback. Você vai sendo pego desprevenido por aquele peso e por todo aquele trauma e por tudo aquilo que vai acontecendo, e assim, o livro me prendeu muito, porque realmente você se sente íntimo dos personagens por acompanhar toda a vida deles e por, enfim, ser muito lindo e mostrar cenas e momentos de amor verdadeiro, assim, na vida das pessoas, o que eu achei muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, quando essas cenas e esses acontecimentos mais trágicos se estendiam muito, eu acabava ficando um pouco forçado, assim, porque realmente, gente, a autora não economiza no sofrimento e na descrição dos acontecimentos, assim, mais pesados que você possa imaginar. Vamos lá. Uma Vida Pequena tem 816 páginas. Então você consegue entender quando eu te falo que, às vezes, algumas coisas acabam ficando um pouco arrastadas? Eu acho que, de certa forma, por ser tão longo, a gente consegue ir vivendo a vida daquelas pessoas junto com elas, o que dá um senso de intimidade incrível e realmente te prende por você sentir que se tornou amigo daqueles personagens. Só que, como eu falei, por abordar esses temas muito pesados, em alguns momentos você acaba ficando tipo assim, caramba, velho, que é isso? Só sofrimento, só tristeza, só coisa ruim. E aí ele fala, Só que, enfim, depois de um tempo isso melhora, acontece uma coisa feliz, uma coisa triste, como uma vida, né? E eu acho que essa justamente é a graça do livro. Porém, o final dele é completamente devastador e eu demorei um tempo pra parar de pensar nele. Eu vou adentrar um pouco mais na parte com spoilers, mas o que eu posso dizer agora é: pra Uma Vida Pequena, eu acho que eu dou uma nota 8.5 de 10, porque apesar de ter me prendido muito e de ter sido uma experiência bem interessante, me tornar íntima daqueles personagens, ver essas cenas de amor tão emocionantes, tão lindas, tiveram esses momentos que eu achei que acabou ficando um pouco arrastado e, assim, coisa ruim acontecendo depois de coisa ruim, desgraça, 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 e aí parece que fica forçado em alguns momentos, sabe? Como se a autora realmente quisesse extrair cada pingo de emoção que o leitor tivesse, sabe? Deixar a gente esgotado emocionalmente. E às vezes você acaba tendo efeito contrário, porque você desensibiliza. Acaba sendo tanta coisa ruim que acontece que chega uma hora que você fala assim, tá bom, só mais uma coisa, sabe? E eu acho que, enfim, acabou o tiro saindo pela culatra. Por isso que eu não dou uma nota 10 de 10, mas foi um livro que eu gostei bastante e que vale a pena a leitura. Agora, eu vou entrar um pouco na parte com spoilers. Então, se você não quiser saber nada sobre o livro e quiser ler e depois voltar a ver o vídeo, pausa por aqui. Então vamos lá com a parte com spoilers. O livro começa descrevendo o apartamento que o Jude e o William, que são dois dos amigos, moram juntos. Um apartamento super simples de jovens que estão começando a vida deles. E o William, você percebe que é um personagem assim muito mais alegre, muito cheio de vida, que é um aspirante a ator, e enfim. E o Jude, por outro lado, é um advogado também recém-formado, que tá começando sua carreira, mas que já não é tão sorridente, tão cheio de vida quanto o William. Você percebe que ele é mais reservado, mais quietinho, e no começo parece ser só uma característica comum dele, mas isso acaba sendo justificado mais pra frente. Os outros dois amigos são o JB, um aspirante a artista que tá começando a sua vida como artista na cena de Nova York, e o Malcolm, um arquiteto amador. A gente percebe que o tempo vai passando e, apesar de cada um ter seus problemas individuais, as coisas acabam sempre meio que gravitando em torno do Jude. Porque você percebe que ele é uma pessoa com muita bagagem, muitos traumas, ele sofre de muitas dores, muitos problemas de saúde, e a saúde mental dele realmente é uma questão muito presente, se não a principal, nesse livro. Conforme o livro vai passando e eles vão vivendo a vida deles, você acaba descobrindo que o Jude, na verdade, sofreu uma série de abusos quando ele era criança, morando no mosteiro, porque ele não tinha pai nem mãe. E depois de conseguir fugir desse mosteiro, ele acabou caindo em mãos mais erradas ainda e passando por uma série de acontecimentos terríveis, inimagináveis. O livro vai contando como o Jude, apesar de ser um advogado de enorme sucesso, de alcançar um grande patamar na carreira dele, ter vários amigos, ter muito dinheiro, ainda muito assombrado por esses traumas do passado. E você vai vivendo os altos e baixos que ele sente junto com ele, entre um acontecimento bom
uma fase boa que ele tá vivendo e uma fase ruim, que ele segue com todas as coisas na cabeça, enfim, não consegue viver a vida normalmente. Conforme o livro vai passando, o laço entre o Jude e o William vai ficando ainda mais forte, até que eventualmente eles se tornam um casal. Vão morar juntos e começam a dividir as suas vidas. Apesar do William ser um cara super amoroso e de bem com a vida, ir pra cima e realmente amar profundamente o Jude tem muita dificuldade de acreditar que ele mereça esse tipo de amor. Por ter todo esse passado de abuso e traumas que... Enfim, gente, é muito difícil, né? O processo do William conseguir conquistar e convencer o Jude que ele realmente o ama e que ele tá num lugar seguro em outro momento da vida dele é muito longo, mas é bonito. Talvez seja uma das partes do livro que eu mais gostei, assim. A relação entre os dois e também o do pai adotivo do Jude, o Harold. Como nada que é bom dura muito nesse livro, a gente vira uma página e, de repente, o William sofre um acidente de carro e morre de uma hora pra outra. O Jude, como vocês devem imaginar, fica muito devastado e tenta viver sua vida com o William, que parece impossível. Todo mundo que tá em volta do Jude, por já saber que ele tem esse histórico de uma saúde mental um pouco mais deturpada, fica preocupado. Começam a prestar atenção se ele tá se cuidando, se ele não tá demonstrando nenhum tipo de comportamento perigoso, se é que você me entende. Porém, depois de algumas tentativas frustradas, Jude acaba tirando sua própria vida e o livro acaba. Sim, gente. Só isso. Depois de 800 páginas de sofrimento e de você torcendo que a vida dele vai melhorar e que tudo vai ficar bem e que vai dar tudo certo, porque ninguém pode aguentar tanto sofrimento assim, é isso. O amor da vida dele morre e ele termina com a vida dele. O que dizer, né? Eu acho que quando eu acabei de ler o livro, eu fiquei um tempão, tipo... Mona, mas assim... No fim das contas, é triste. Não é um livro, tipo, de chorar. Pelo menos pra mim. Eu vi vários TikToks de pessoas chorando muito, muito, muito com esse livro. Eu não sei se fui só eu, mas não é um livro que eu chorei, assim, propriamente dito. Me emocionou, mas me emocionou muito mais essas partes de retratando de amor e dos amigos apoiando o Jude e tal, do que genuinamente os momentos de sofrimento. Então, não sei. Esse fim, ele me pegou desprevenida, mas eu acho que eu entendo o que a Hanya quis fazer, de tirar o band-aid de uma vez e falar, olha, tem situações que infelizmente não tem finais felizes. É um soco no estômago, te faz sentir que você tá perdendo amigos vendo, porque você passa a vida inteira desses personagens com eles pra ter esse fim. Depois de tanto tempo torcendo pra que as coisas melhorassem, né? Então, realmente... É um livro muito visceral, muito pesado, o final dele te pega desprevenido, mas que, na minha opinião, vale a pena de ser lido, especialmente se você está buscando uma leitura realmente imersiva. Se você decidir embarcar nessa leitura, se prepara, porque ela não é uma leitura fácil. Apesar do vocabulário ser simples e não é um livro que você demora para ler, os acontecimentos são muito pesados e eles acabam pesando pro lado do leitor também. Esteja preparado para essas emoções, mas... depois me conta o que você achou. Definitivamente uma das leituras mais intensas e bem construídas que eu já li.